foi a semana passada sobre como seria o juízo final. Ficamos no fim dessa lição falando sobre aquele trecho em Mateus capítulo 25 sobre o juiz, o julgamento e cada pessoa sendo julgado. E terminamos com 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 13 até 16, onde o apóstolo Pedro disse: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Às vezes ficamos um pouco em dúvida, talvez, sobre a nossa salvação, ou sobre a salvação de alguém. O apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos ser sóbrios, não é uma brincadeira. Não é para nós brincarmos com esse assunto sobre o dia final, o juízo final. Mas ele disse que devemos esperar inteiramente na graça. E graças a Deus, né, por essa graça, porque sem essa graça não há nenhuma esperança, nem para mim, nem para você, nem para nossos familiares e nem para ninguém. Nós temos que confiar em Jesus e ser sóbrios. Porque vem a revelação de Jesus Cristo. E nós devemos ser como filhos da obediência, não nos amoldando as paixões que tinhais anteriormente na nossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o nosso procedimento, porque está escrito: sede santos. Basicamente, seja inocentes, sem culpa nenhuma, porque Deus diz: eu sou santo. E é verdade que nós podemos sim cair da graça. Essa lição dessa semana fala, a terceira lição, fala sobre os céus e o inferno. Eu quero começar com o inferno, porque é notícias ruins. Eu não gosto de falar disso, mas a Bíblia fala impressionantemente muito sobre este assunto. Eu prefiro falar sobre os céus no fim, né, para terminar num assunto mais positivo. Então, pensando no inferno, nós precisamos primeiro lembrar que quem vai entrar no inferno ou nos céus não é nenhuma pessoa física. Se lembra 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 50 até 55 fala exatamente sobre esse assunto, dizendo isso: afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção, ou seja, o nosso corpo físico que morre, não pode herdar incorrupção, ou seja, os céus ou inferno, que é lugares celestiais, não materiais ou físicos.
O inferno é muito triste por muitos motivos. Há muitas descrições sobre o inferno e nós queremos examinar vários desses, todos, eu creio. Mas primeiro, eu não gosto do inferno por muitos motivos, mas um dos motivos é, primeiro, com quem vai estar os que acabam no inferno. Nós sabemos que gostamos de estar com certas pessoas, né? Nós imaginamos o paraíso onde estamos contentes com as pessoas que amamos, queremos estar com essas pessoas. Mas nós não gostamos de estar junto com certas pessoas, não é? Talvez temos inimigos. Não gostamos de estar com os nossos inimigos. Eles buscam fazer mal para a gente. Então, não queremos estar com certas pessoas. Se lembra desculpe, Mateus capítulo 25, onde nós estávamos lendo a semana passada, Mateus 25, versículo 41. Meu cérebro não está funcionando bem hoje, me desculpe. Mateus 25, 41. Então ele, Jesus, dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem vai estar no inferno? O diabo. Eu não sei como ele parece. Ele sabe ter a presença, a imagem de um anjo de luz, não é? Mas ele não é nenhum anjo de luz. Ele sabe se disfarçar. Ele é um diabo. E seus mensageiros também sabem se disfarçar. Parecem do rebanho. Parecem ovelhas. Não são. São lobos. Lobos que querem devorar o rebanho. Devorar os cordeirinhos, não é? O diabo e seus anjos, às vezes, têm uma aparência muito desagradável. Se lembra no Jardim de Éden qual era a aparência do diabo? Um grande serpente. Olhe comigo em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse 12 e versículo 9, há uma descrição do diabo. A descrição é sobre um grande dragão vermelho. Ele é tão grande, tão feroz, que mexe só o rabinho dele e acaba com 1/3 das estrelas do céu. Muito grande, muito forte e muito potente. Um grande dragão, versículo 9, Jesus, os anjos, não é? Expulsaram o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem vai estar no inferno?
o diabo e seus anjos. Se disfarçam como bonzinhos, mas não são. Às vezes vemos uma imagem do diabo, um dragão grandão com asas, um rabo, não é? Um tripé. A verdade é que a cena que vemos aqui em Apocalipse é mais ou menos assim mesmo. Porque Deus quer que enxergamos, através das nossas mentes, uma imagem assustadora. Poderoso, sim, muito poderoso. Mas não é só isso. É pior do que isso. Jesus usou palavras chocantes em João 8 e versículo 44. O Evangelho de João 8, versículo 44. Jesus chocou os ouvintes judeus, provavelmente líderes dos judeus, professores da lei, e disse para eles bem francamente: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quiseis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu não sei se você gosta, mas eu não gosto de estar junto de mentirosos. Todos nós já passamos por perto de muitos mentirosos. Nós sabemos como é receber mentiras, decepção. Ninguém gosta de estar junto com decepção, mentiras. Nunca sabe onde vem a verdade, qual é a verdade e qual é a mentira. Somente existe confusão, caos. E é só isso que vai estar no inferno. Com quem vai estar no inferno? Estará com todos os desobedientes, com todos os egoístas. Também em Mateus 25, descendo para versículo 42 e 43, Jesus disse nessa cena de julgamento final, ele disse: porque eu tive fome e vocês não me deram nada para comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Não me ajudaram, né? Quem vai estar no inferno? Pessoas que somente amam a si mesmo. Pessoas egoístas, que se amam e não ama mais ninguém. Vocês sabem muito bem como é. Porque ao nosso redor, talvez todos os dias, existem pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si. Não gostamos, ninguém gosta de estar junto de pessoas que só sabem se amar, não é? Isso é muito, muito triste. Outra observação sobre o inferno é que será separado de quem?
nós vemos ainda em versículo 41 que Jesus disse: apartem-se de mim, ou seja, será separado de Jesus, será separado de Deus, não é? Em Mateus capítulo, deixa um dedo aí, em Mateus 25, né, que voltaremos. Em Mateus capítulo 7 e versículo 23, se lembra muito bem, né, desse texto? Mateus 7, 23. Então, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todos que vivem praticando a iniquidade estarão no inferno. Ninguém gosta de estar habitualmente com pessoas que vivem praticando a iniquidade, não é? Não queremos estar de junto dessas pessoas, mas no inferno somente terá este tipo de pessoas. Seremos afastados, separados de mais quem? De todos os nossos amados, obedientes, pessoas que sabem amar de verdade. De todas as pessoas salvas. E lá, sem dúvida, teremos muitas lágrimas. Mas, para os salvos, tem alguém que enxuga as lágrimas, não é? Ainda, voltando para Mateus 25, versículo 31 e 32. Desculpem a interrupção. Eu tenho que, às vezes, desligar o microfone de alguns que entram. Mateus 25, 31 a 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Separados no inferno, separados dos nossos amados, os obedientes, salvos para sempre. Seremos lá afastados eternamente das pessoas salvas e amadas. Mais um detalhe sobre como será no inferno. Lá haverá trevas. Eu não sei como pode ter trevas e fogo no mesmo lugar, mas eu não sei, né? Eu já ouvi alguém explicar que você pode observar que existe várias cores diferentes em fogos diferentes, não é? Pode ser fogo amarelo, laranja, azul, cor de vinho, cor invisível. Você já viu fogo de álcool puro? Não vê, né? Não vê. Às vezes as cores mudam e dizem, né, que dependendo da temperatura do fogo, quando o fogo fica de uma temperatura altíssimo,
vira preto. Talvez por isso, né? Estou só imaginando, né? Mas, segundo Pedro, capítulo 2, em segundo Pedro 2, o apóstolo Pedro fala muitas coisas, né, sobre o juízo. Segundo Pedro 2, versículo 17, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Hoje nós temos neve em nossa cidade. O chão está coberto de branco, e está mais ou menos a temperatura 0 lá fora. 0 graus hoje. Então, nós vemos essas pessoas, Pedro diz que são pessoas que voam com o tempo, o vento, como neve que voa com o vento. Para eles, está reservada a negridão das trevas. Eu não gosto de estar nas trevas. Às vezes eu fico tentando, né, mexer dentro da casa de noite, na escuridão, e de vez em quando eu bato o dedo do pé em alguma coisa, aí dói demais, né? Porque nas trevas somos completamente cegos. Eu nunca fui cego, por isso eu não sei mesmo como é ser cego, completamente cego. Não vê nada, nunca. Não vê nada. Nas trevas, a gente fica se batendo nas coisas, não sabe para onde ir. Se vai para algum lugar, não sabe se já chegou ou não chegou, passou. Nas trevas. Negridão das trevas, Pedro diz. É uma escuridão muito forte. Quando eu era muito jovem, eu fui levado com a minha família para as cavernas. E cavernas muito, muito grandes. Descemos mais de 1 quilômetro para baixo da terra. Andando muito, 1h30 de andar para chegar no fundo dessa caverna, quando o nosso guia nos mandou parar e ficar completamente parados. Aí, desligaram a luz. Ele pediu, ponha a sua mão em frente do seu rosto. Dá para ver? Não dá para ver nada. Escuridão. Quase como se fosse escuridão que nem que pode sentir na pele. Também outro traço do inferno, fogo. Fogo para sempre. Lembre-se de que às vezes pessoas estão sofrendo tanto que querem morrer, mas pessoas podem morrer, físicas, mas almas não morrem, são eternas. Fogo, mas não morre. Quer morrer? Desculpe, não pode. Mateus 25 e versículo 41, novamente, ele dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno. Muito gostaria de morrer, mas almas
são incorruptíveis. Não pode morrer. Descendo para versículo 46, Mateus 25, 46. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Observamos em Marcos, capítulo 9, versículo 47 até 48. Marcos 9, 47 e 48. Jesus disse, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um dos seus olhos, em vez de entrar com 2 olhos, ser lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Eu não gosto de verme. Talvez você goste. Você talvez até come. Eu não como. Me perdoe, né? O verme não morre, não. Pode pisar, mas não morre, não. E o fogo não se apaga. Ele disse que é castigo eterno. E é, sem dúvida. Vamos fazer uma leitura um pouco maior em Lucas, capítulo 16. Nós conhecemos essa história sobre o rico e Lázaro. Não vamos ler todo, é um pouco grande, mas Lucas 16 e versículo 22, é melhor até começar em versículo 19, mas versículo 22 e versículo 30, até versículo 31. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ou em algumas Bíblias vai dizer no inferno, não é literalmente inferno. Hades, no Velho Testamento é chamado Sheol, é realmente o lugar dos mortos. O lugar dos mortos. No Hades, no lugar dos mortos, estando em tormento. Ele morreu, foi sepultado e simplesmente acordou em tormento, no lugar dos mortos. Tormento. Quer morrer, mas não pode. Sofrimento, não somente sofrimento, é tortura. Tormento. Levantou seus olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe em água ao ponto do dedo para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessa chama de fogo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não dá, não pode, nunca pode. Certamente o rico
começou a pensar mais e mais. Então ele replicou a Abraão: Pai, eu te imploro que mande a minha casa, a casa de meu pai, o Lázaro, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de eles não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas? Moisés e os profetas morreram séculos antes disto. É porque ele está falando não sobre as pessoas, mas sim sobre as coisas que Moisés escreveu, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, e os profetas, o resto do Velho Testamento. Ele está falando sobre o Velho Testamento. Eles não tinham Novo Testamento ainda, isso ainda não tinha acontecido. Ou seja, eles têm uma Bíblia, que eles leem a Bíblia e obedecem, não é? Leem a Bíblia, obedece a palavra de Deus. Versículo 30. O rico respondeu. Ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém vem dos mortos, for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Escuta, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não leem a sua Bíblia, obedecem à Bíblia, a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda se ressuscitasse alguém dentre os mortos. Eu não quero nem arriscar a possibilidade de ir para o inferno, e nem mesmo para a minha esposa, ou para meus filhos, ou netos, para meus irmãos, amigos, parentes, vizinhos. Eu não quero nem correr risco que as pessoas vão para o inferno para sempre. Se eu puder, farei de qualquer coisa para evitar qualquer possibilidade do inferno. Ainda bem, terminamos a parte da lição sobre o inferno. Vamos ver agora sobre os céus. Veremos como é os céus. Nós vimos já que haverá muito choro. Se lembra? Quando Jesus falou, separará uns dos outros, não é? Por isso, vamos chorar, e muito. Abriremos novamente em Apocalipse, agora em capítulo 21. Nós vamos ler o capítulo inteiro, 27 versículos. Porque é o lugar que mais fala sobre os céus em toda a Bíblia. Apocalipse 21, o capítulo inteiro. Se lembra, é o apóstolo João escrevendo. Quem está dizendo a ele o que escrever é o próprio Jesus. E anjos também assistindo. Ele diz: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Se lembra? Queimaram em fogo inextinguível. Passaram a terra e tudo que está nele. A primeira terra passou, não existe mais. Não tem mais terra. Se alguém pensa que vai haver terra,
acabou, né? Esta terra. Mas haverá outro, não é? O mar já não existe. A terra não existe. Eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Escuta, a maioria dos ouvintes de Apocalipse eram judeus, não é? Eram também alguns gentios, mas principalmente judeus. E a maioria de Apocalipse é baseado na história judaica, a história do Velho Testamento que todos os cristãos conheciam muito bem também. Eles conheciam muito bem a significância de a cidade santa, eles sabiam perfeitamente sobre Jerusalém. Jerusalém acabou, não é? Foi destruído, tudo foi queimado, mas haverá uma nova Jerusalém. Jerusalém, Sião, não é? Às vezes chamado Sião, que é construída sobre a montanha Sião, Monte Sião, e é o lugar do povo de Deus. É o lugar do povo de Deus. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Parece que vamos ter um casamento, né? Então, ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, ou seja, o lugar de habitação de Deus, o lugar onde Deus habita é com os homens, os seres humanos. Deus e os seres humanos completamente juntos, não é? Com quem vai estar nos céus? Com Deus. Deus e os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Sabe? Eu não tenho medo de nada e de ninguém quando estou com Deus, quando Deus está comigo. Ele pode cuidar de qualquer ameaça, não é? Não há motivo nenhum de amedrontar-se, não é? Versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Estaremos chorando. Perdemos alguns bons amados. Parentes que não foram salvos. Por algum motivo ou outro, não chegaram a obedecer o Evangelho, obedecer os mandamentos de Jesus. Mas lá não vai haver mais morte, já não existirá. Morte não existirá. Nós seremos almas somente. Esse corpo já não tem mais. Seremos em nossos corpos espirituais, nossa alma. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Não vai haver nada disso, porque as primeiras coisas passaram. Amém, não é? Isso vai ser bom demais. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Pode bancar mesmo. Pode confiar. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não precisa duvidar mesmo. E disse ainda:
tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Que bonito, não é? Em vez de ser assim como Deus vingador, zangado, ele é Abba Pai, não é? Me protegendo, me ajudando, me abençoando. Nós seremos filhos e Deus, nosso Pai. Quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, os impuros, feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte dele que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, a esposa de Jesus. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e ele me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, ou seja, a beleza de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha grande, alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, né? Anjo de guarda, parece, né? E sobre eles, sobre esses anjos, nomes inscritos, e que são os nomes dos 12 tribos de Israel, ou seja, o povo de Deus. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, e 3 ao sul, e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos de Jesus. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. Qual seria o tamanho dos céus? Então ele pegou uma vara. A gente não sabe, né, qual o tamanho, talvez 1 metro, né, ou 2 metros. Ele não explica. Mas, então, versículo 16, a cidade é quadrangular, o comprimento, a largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. 12.000 estádios. Qual é o tamanho de 12.000 estádios? É aproximadamente 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros de largura,
de altura, de profundidade. Uau! Por acaso você sabe qual é a distância do litoral à costa moçambicana? 2.400 quilômetros. É o mesmo tamanho. Só que é 2.400 quilômetros de largura, de profundidade e de altura, não sei quantos andares, né? Muitos andares, parece, né? Eu não sei, talvez cada andar é 1 quilômetro, a gente não sabe, né? Uau! Que lugar, né? Ele também mediu as suas muralhas, o centro e 40, ou a muralha, 140 e 4 côvados, ou seja, a muralha fica na altura de 70 metros de altura. Eu não vou conseguir, né, escalar essa muralha. Medida de homem, isto é, de anjo. Versículo 18, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônio, o sexto, sárdio, o sétimo, cristalito, o oitavo de berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, ou duodécimo, amatista, e as 12 portas são de 12 pérolas. E cada uma dessas portas é uma só pérola. Você já imaginou, né? Uma pérola desse tamanho, do tamanho de um portão grandão. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não se vê santuário. Não tem. O que é um santuário? É um lugar onde habita Deus, né? Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Interessante. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória e as portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrarão coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu quero saber. Me responda. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Se você é de verdade em Cristo, seu nome está aí. E não há para se preocupar. Se seu nome está no livro de vida do Cordeiro, pronto. Não tem de se preocupar. Imagina a cena. A cena de Adão e Eva
no jardim. Paraíso perfeito. Tem fome? Tem todo tipo de comida à vontade em todo lugar. Basta pegar e comer. Não era só isso, mas era a coisa mais importante era que Deus andava no jardim com Adão e Eva, conversava com eles. Perfeita harmonia, perfeita paz, tranquilidade completa, nenhuma preocupação na vida. Essa é a cena que veremos nos céus. Até o próprio Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3. Com certeza o Senhor consolará Sião, ou seja, Jerusalém, o lugar onde mora o povo de Deus. Ele olhará com compaixão para todas as suas ruínas. Ele tornará seus desertos em Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graças, com som de cânticos, não é? Que bonito, que paraíso. Voltando um pouquinho só para Isaías capítulo 35, Isaías 35, versículos 1 e 2, é uma profecia. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá com a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano, a beleza do Líbano, a floresta, muito bonito, de Líbano, lhe será dada, como também o resplendor de Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Ali, versículo 9 e 10, ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria. Coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e tristeza e o suspiro fugirão. Eu quero ir para os céus com toda a minha família. Eu sei que você também quer. Faça um compromisso comigo agora. Vamos nos comprometer para fazer de tudo que for possível para levar as boas notícias do reino de Deus para todos. Vamos fazer de qualquer coisa que for necessário para que todos nossos amados
parentes, amigos, vizinhos, evitam o inferno, o tormento eterno. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Amém. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Queremos agradecer por este momento da palavra. Queremos que o Senhor continue nos abençoando com este tipo de estudo, que realmente tem nos fortalecido e tem nos trazido a consciência que isso tudo que vivemos terá o seu fim, mas o fim será dividido em alegria e tristeza. Então, eu acredito que foi muito edificante. Alô? Alô? Alô?